Pessoal, a questão 8 está falando o seguinte. Nas provas de atletismo de curta distância, ele coloca lá, né, até 200 metros, observa-se um aumento muito rápido da velocidade nos primeiros segundos, depois um intervalo de tempo relativamente longo, em que a velocidade do atleta permanece praticamente constante, para em seguida diminuir lentamente. Para simplificar a discussão, suponha que a velocidade do velocista em função do tempo seja dada pelo gráfico a seguir. Quando ele dá o gráfico, ele não está relatando exatamente o que ele fala, porque ele falou velocidade aumenta, depois ela permanece, para depois ela diminuir. Então, na verdade, ele sintetizou a ideia só entre velocidade aumentar e depois a velocidade diminuir. E essa síntese, ela vai compreender um intervalo de tempo entre 0 e 18 segundos. Você vai observar aí que no seu livro tem um pequeno errinho, mas a fala dele, né, já está correta. É um gráfico de velocidade que está em metros por segundo. Aí o eixo das abscissas, ele usou a letra V. Corrige aí, não é V, é T. O eixo das abscissas está relacionando o tempo em segundos. E aí, a letra A está pedindo a aceleração nos 2 primeiros segundos de prova e no movimento subsequente, né, de 2 segundos em diante. Então, vamos lá. Para a gente calcular a aceleração, primeiro, está bem claro para a gente que isso é um movimento uniformemente variado, né? A síntese é um movimento uniformemente variado. Então, primeiro, vamos colocar aqui primeiro momento, segundo momento. Como é que a gente vai qualificar esses momentos? Num primeiro momento, o movimento é o quê? Progressivo e acelerado. Por que progressivo? Como é uma prova de velocidade, o corredor está sempre correndo no mesmo sentido. Então, eu vou adotar esse como sentido positivo da trajetória. E é acelerado porque nesse intervalo de tempo a velocidade está aumentando. No segundo momento, ele continua andando para o sentido positivo da trajetória, então continua sendo progressivo, só que a partir de então a velocidade começa a diminuir, então ele passa a ser retardado. Pessoal, a regra de sinais é extremamente importante. Movimento progressivo, qual é a regra? Velocidade positiva. Movimento acelerado, qual é a regra? Velocidade e aceleração tem que ter sinais iguais. Então, se aqui é mais também. Segundo momento, movimento progressivo, qual é a regra? Velocidade positiva. Movimento retardado, qual é a regra? A aceleração e a velocidade devem ter sinais opostos. Como a velocidade é positiva, então a aceleração, por ser retardado, vai ser negativa. Então, é um movimento uniformemente variado e nós já definimos qual é o tipo de movimento. Como tudo que eu tenho é velocidade, tempo e quero a aceleração, qual é a equação que vai resolver essa questão? Equação da velocidade. V é V0 mais ou menos AT. Lembrando que a equação da velocidade é a mesma coisa da equação da aceleração média, que é a variação da velocidade em função do tempo. A única diferença é que aqui a equação está fechada, ΔV não é V menos V0, ΔT não é T menos T0, e aqui a equação está aberta. Mas eu prefiro que vocês, utilizem essa daqui. Essa daqui, a forma dela aberta, ela é mais útil para a gente. Então, para achar a 1, quanto vale a velocidade inicial no primeiro momento? 0. Quanto vale a velocidade final para o primeiro momento? 12. Então, vamos lá. Para a 1. V final, 12. V inicial, 0. Movimento é acelerado, então mais. A aceleração é o que a gente quer. Quanto tempo durou esse momento? 2 segundos. Esse 2 vai vir para cá dividindo. Então, a 1 está valendo quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos achar a 2. Com a mesma equação, V0 mais ou menos AT. Para o segundo momento, eu vou tomar como velocidade final o 8.
A velocidade inicial do segundo momento é 12. Movimento é progressivo e retardado, sinal negativo para aceleração. A2 é o que a gente quer. Quanto tempo durou essa minha observação? Foi do 2 ao 18. Então, essa observação dura 16 segundos. Então, ó, o 12 vai vir para cá subtraindo, então vai ficar 8 menos 12 menos 4 é igual a menos 16 A2. Então, A2 está valendo quanto? 4 dividido por 16, simplificando dá 1 sobre 4, que dá 0,25 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas essa aceleração é negativa, por que ela deu positiva? Ela não deu positiva. Eu coloquei aqui o sinal negativo dela. Eu achei o valor da aceleração em módulo. Ela em módulo vale quanto? 0,25. Mas nós sabemos que essa aceleração tem sinal negativo, tanto que nós colocamos o sinal negativo aqui. Então, letra A já foi. A letra B está pedindo para a gente a velocidade média nos primeiros 10 segundos de prova, no intervalo de tempo de 10 segundos. Vamos tomar cuidado que, para eu calcular velocidade média, eu preciso de quê? Eu preciso do deslocamento e eu preciso do intervalo de tempo. O que eu já tenho nessa questão? Eu já tenho um intervalo de tempo, que foi ele que me pediu, os primeiros 10 segundos. Agora eu preciso saber quanto que ele se deslocou nesse intervalo de tempo. Ó, mais uma vez isso aparece pra gente, tô com um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, ó, vamos nos lembrar, vamos ficar atentos a isso. Todo gráfico de velocidade versus tempo. Se nós calcularmos a área do gráfico, nós achamos o quê? O deslocamento da partícula. Então, ó, para o nosso primeiro momento, vamos pintar aqui. Eu tenho aqui nos primeiros 2 segundos, vou chamar isso daqui de área 1. A nossa área 1 é o quê? É um triângulo. Então, ó, a área 1 é essa daqui, então a área 1, deixa eu tirar aqui o papel para não ficar confuso. A1 é um triângulo, então nos primeiros 2 segundos, nosso delta S1 vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo, vamos retomar ele aqui. A base dele vale quanto? 2 e a altura vale quanto? 12. Então, vamos voltar para cá. Base 2, altura 12, dividido por 2. Podemos simplificar esse 2 com esse. Então, ele se deslocou nos primeiros 2 segundos, 12 metros. Vamos voltar para o gráfico. O meu gráfico vai até o 18. Só que a pergunta dele só vai até o 10. Nos primeiros 10 segundos. E coloquei errado. Eu não sei quanto vale a velocidade. Eu quero saber só até aqui. E aí, esse é o meu problema. Eu não sei quanto que vai valer a velocidade. Então, primeiro, eu tenho que me ocupar de achar a velocidade dele quando já se passou 10 segundos. Só que aí, observa o gráfico. Esse 10 já está no segundo momento, quando eu vou do 2 ao 10. Então, para o segundo momento, quanto que vale a aceleração? 1 sobre 4 ao 0,25. Então, vamos analisar aqui o segundo momento. Segundo momento, quanto que vale a velocidade inicial? Vale 12. Então, velocidade inicial é 12. Quanto vale a velocidade final? É isso que eu estou precisando para eu poder completar o meu gráfico aqui. Qual o intervalo de tempo que eu vou observar? Do 2 ao 10. Do 2 ao 10 tem quanto tempo? 8 segundos de observação. E a aceleração desse momento, que é a 2, vale quanto?
1 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Não posso esquecer, esse valor está em módulo, porque no segundo momento o movimento é progressivo retardado. Então, vamos achar primeiro o valor dessa velocidade para colocá-la no gráfico. V0 mais ou menos AT, velocidade é o que a gente quer, velocidade inicial 12, menos progressivo retardado, aceleração 1 sobre 4, intervalo de tempo 8 segundos. Então, a velocidade vai ser 12 menos 2, a velocidade vai valer 10 metros por segundo. Então, ele começa, né, com velocidade inicial no segundo momento de 12 metros por segundo e do 2 ao 10, passaram-se 8 segundos, a velocidade dele já vai estar valendo, acabamos de achar aqui, 10 metros por segundo. Eu vou refazer aqui o gráfico, vamos analisar só o gráfico que compreende a parte 2. O gráfico que compreende a segunda parte, ele tá assim, ó. Só vou até onde ele me pediu. Ele me pediu para ir até o 10 segundos, aqui é o meu tempo. A minha velocidade inicial vale quanto? 12, e depois de 10 segundos, a minha velocidade foi para quanto? 10. O segundo momento acontece em que momento? Em t igual a 2. Ó, só refiz o gráfico. Eu vou do 2 ao 10, então eu vou de velocidade do 12 ao 10, que foi a velocidade que nós achamos. Por que a gente precisa disso? Porque nós precisamos calcular essa área 2 aqui. Porque essa área 2 representa o que pra gente? O deslocamento da partícula. Que figura geométrica é essa, gente? Isso daqui é um trapézio. Como é que é a área do trapézio? Soma das bases vezes a altura dividido por 2. Vamos lembrar, as bases do trapézio estão sempre paralelas entre si. Então, essa reta é paralela a essa. Então, isso está fazendo o papel de base. Então, o deslocamento é base maior vale quanto? 12. Base menor vale quanto? 10. Quanto que vale a altura? Do 2 ao 10, a altura vale 8, dividido por 2. 12 mais 10 dá 22. 8 dividido por 2 dá 4. Então, na segunda parte, até o momento 10, a partícula se deslocou 88 metros. Então, vamos voltar para cá, que foi quando nós começamos, na letra B. Para eu calcular a velocidade média, eu preciso de quê? Do deslocamento e do intervalo de tempo. Então, vamos continuar. Quanto que eu me desloquei na primeira parte? Bom, na primeira parte, eu me desloquei, tá aqui, 12 metros. Primeiro deslocamento, 12. Quanto que eu me desloquei na segunda parte? Na segunda parte, eu me desloquei 88. Tá aqui, 88. Então, 12 mais 88, 100, dividido por 10. Então, a minha velocidade média vale quanto? 10 metros por segundo. Ok, gente?